Olha, o vermelho é uma cor que está em todo lugar, né? A gente vê todo dia. Mas por trás dessa cor tão comum, existe uma história cheia de opostos, sabe? De poder, de mistério. Então, vamos nessa. Vamos desvendar juntos essa história surpreendente do vermelho. Pois é, já parou pra pensar nisso? É uma loucura, né? A mesmíssima cor que no semáforo grita para é a cor da paixão que empurra a gente pra frente. É a cor do perigo, mas ao mesmo tempo da pura energia. E é justamente esse paradoxo, essa contradição, que vai ser o ponto de partida da nossa conversa. Então, de um lado, a gente tem o vermelho do amor, da festa, daquela força que impulsiona. E do outro, tá lá o vermelho da proibição, da raiva, da violência. Parece que uma cor só consegue guardar os dois extremos do que é ser humano. Mas como assim? Como é que pode? Olha, a resposta para isso não é por acaso não. Se a gente for olhar lá na simbologia antiga, fica claro que essa dualidade toda vem de duas formas bem diferentes de vermelho. Vamos entender então essa divisão, que é fundamental, entre o vermelho claro e o vermelho escuro. Pronto, ó, aqui tá o pulo do gato, o tal do vermelho diurno, sabe? É o vermelho da ação, de botar pra fora, da força que vai pra todo lado, tipo sol mesmo. Agora, o vermelho noturno é o completo oposto. É pra dentro, é secreto, é misterioso, é o próprio mistério da vida. Beleza, então vamos começar pelo lado que, convenhamos, a gente conhece bem mais. O vermelho. Brilhante. Solar. Aquele que domina tudo que é marketing, publicidade e que está no nosso dia a dia o tempo todo, basicamente gritando por atenção. Dá uma olhada nessas marcas. De refri a carro esportivo, todas elas usam a mesmíssima ideia. O que elas querem? Transmitir energia, paixão, velocidade. Para essas marcas, o vermelho é um chamado para ação, sabe? É um grito de "Ei, olha para mim, vem sentir essa energia". E o mais maluco é que isso não é só papo de psicologia, não. É fisiologia pura. O vermelho mexe diretamente com o nosso corpo. Aumenta a pulsação, pressão, prepara a gente para agir, para reagir. É uma parada bem visceral, sabe? Ligada lá no nosso instinto mais básico, ao fogo e ao sangue. Duas forças que, ao mesmo tempo, mantêm a vida e podem tirá-la. Ou seja, para a gente fechar essa ideia, esse vermelho diurno é a cor da vitalidade sem limites, sem freio. É a pura força da juventude, do poder, da conquista, é a cor da ação, do impulso, daquele desejo que se mostra para o mundo sem medo de ser feliz. Ok? Respira fundo, porque agora a gente vai mudar completamente o tom. Vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o vermelho noturno, aquele que é secreto, que está ligado nos mistérios mais profundos da vida. Esse vermelho não grita, ele sussurra. Sussurra sobre poder e sobre um conhecimento que não está na superfície. A questão aqui não é mais a ação para fora, mas a transformação por dentro. Pensa assim, esse vermelho simboliza o lugar onde tudo é gerado, sabe? Onde a mágica acontece. Tipo o ventre de uma mãe, ou o fogo lá dos alquimistas, que queriam transformar metal em ouro e, no fundo, transformar o próprio ser humano. E essa ideia vai se desdobrando em, digamos, 3 níveis. Primeiro, o mais básico, o sangue. Dentro do nosso corpo é vida pura, se derrama para fora é morte. Depois a gente sobe um degrau. Na alquimia, o vermelho é a cor da regeneração, do conhecimento esotérico, secreto. E no topo, ele vira o símbolo do poder absoluto, a púrpura dos imperadores romanos. Era uma cor tão poderosa que só eles podiam usar, ninguém mais. Sabe onde essa ideia de poder escondido aparece de um jeito incrível? No tarô. Se a gente pegar cartas de figuras muito sábias, como a papisa ou a imperatriz, elas estão usando o vermelho só que por baixo dos mantos azuis. Ou seja, a força vital, a paixão, tá tudo ali, na base. Mas é um conhecimento guardado, protegido. Não é para qualquer um ver, não. Certo, agora vamos abrir um pouco o mapa. Porque essa dualidade do vermelho, essa briga entre os dois lados, aparece de jeitos diferentes no mundo todo. E isso mostra como um símbolo pode ser universal e, ao mesmo tempo, super específico de cada cultura. Olha que interessante. Na China e no Japão, vermelho é sorte, é felicidade, é festa. Aí a gente pula para a Irlanda e lá já é a cor da guerra. Na África subsaariana, é vitalidade, casamento, celebração. Reparou? Os significados mudam, mas a ideia de uma força, uma energia vital intensa está sempre ali, de um jeito ou de outro. E já que a gente está falando em ser universal, pensa rápido. Existe algum ícone mais global que a latinha vermelha da Coca-Cola? Acho que não, né?
É a pura essência do vermelho diurno. Energia, prazer, ação. Um símbolo que parece que nada no mundo pode mudar. Pois é, mas e se eu contasse que aqui mesmo no Brasil, esse ícone muda de cor? É sério. Lá no Festival de Parintins, no Amazonas, a rivalidade entre o boi garantido, que é vermelho, e o boi caprichoso, que é azul, é um negócio tão, mas tão forte, que a própria Coca-Cola criou uma lata azul. Isso é um exemplo perfeito de como até o símbolo global mais poderoso precisa se curvar e se adaptar à dualidade de uma cultura local. Incrível, né? E aí, no fim das contas, o que a gente começa a perceber é que essas duas faces do vermelho, a da luz e a da sombra, elas não estão tão separadas assim. Na verdade, elas são parte de uma mesma e única força poderosa. Pensa bem, o vermelho é vida e é morte. É amor e é ódio. É a força que constrói e a fúria que destrói. Ele tem dentro dele a libertação e a opressão. No fundo, talvez seja a cor que melhor representa toda a intensidade e a contradição que é, bom, ser gente. Então, fica aqui a reflexão. Da próxima vez que o vermelho cruzar o nosso caminho, sei lá, numa placa de pare, num vestido, numa obra de arte, vale a pena a gente se perguntar: qual lado do vermelho está falando aqui? É o lado da ação que grita? Ou é o lado do mistério que sussurra? O que será que essa cor com suas duas caras está querendo dizer de verdade?